Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala pessoal, tudo bem? Vamos então conhecer a história de mais 2 jovens que estão conosco no Força Jovem já faz um tempinho, que tem suas experiências para contar. Como eu sempre falo, isso aqui é um bate-papo, a gente senta aqui e eu não conheço muito da história deles, então eles vêm aqui e falam o que aconteceu, né? Como que eles chegaram no Força Jovem, como é que era a vida deles, como que foram ajudados, o que eles sofreram, o que aconteceu e como que o Força Jovem os ajudou. Então isso aí serve para você, jovem, que talvez esteja aí procurando, né, algo para fazer, algo de bom com a sua vida, porque tem muita coisa ruim para fazer, mas de bom não tem muitas opções aí fora, infelizmente, não. Então, se você quiser estar conosco, você que é jovem, você que curte um esporte, futebol, arte marcial, você gosta de cantar, de dançar, de atuar, o que não falta é coisa para fazer no Força Jovem. Mas, acima de tudo, aquilo que a gente faz, o mais importante é quem você é. Nosso objetivo é levar você à verdadeira felicidade, que só Jesus traz, não é verdade? Então, cola com a gente, fica aqui que daqui a pouquinho a gente volta para conhecer a história da Franciele e do Fábio, são aqui da Zona Norte de São Paulo e tem histórias diferentes, mas que chegam no mesmo lugar, que é a transformação. A gente já volta já já. Fica ligado, galera! Já voltamos com a live FJU. A FJU está presente em mais de 130 países e só no Brasil conta com pelo menos 200 mil integrantes, sendo mais de 60 mil voluntários espalhados por todo o Brasil. Estima-se que anualmente mais de 1,5 milhões de pessoas foram beneficiadas por alguma ação voluntária realizada pela FJU. Quer conhecer um pouco mais? Então vem com a gente! Então decidimos começar pela voz da FJU. O mídia é responsável por comunicar e compartilhar tudo que o Força Jovem Universal faz. Não esqueça de falar que nós temos vários departamentos em fotografia, design, produção e muito mais. No Cultura você pode cantar, você pode atuar e você também pode tocar um som. Você quer saber um pouquinho mais? Confira aí nas imagens. O Projeto Cultura é do tipo que sempre se supera. Eles levam superação e esperança. A cada produção cultural trazem consigo o verdadeiro objetivo da arte de salvar. Se você estiver se sentindo sozinho e quiser alguém para conversar, é só chamar o Help. O projeto Help funciona 24 horas e ajuda todos que entram em contato através do e-mail ajuda@projetohelp.com ou pelo número DDD 11 2392 6910. E o Projeto Esporte está sempre por aqui se exercitando e praticando as artes marciais. E como o lema do projeto diz, eles são nascidos para vencer. Top, né? Então cola com a gente. Semanalmente estamos juntos no nosso Encontro Jovem, uma tarde divertida e muito especial. E ainda temos as nossas reuniões do Algo a Mais, onde aprendemos a ter um relacionamento mais próximo com Deus. Existem também as nossas FJU Nights, madrugadas especiais de aprendizado e comunhão com Deus. O recado tá dado. E se eu fosse você, não perdia mais tempo. Nós somos a FJU e estamos juntos e misturados. Eu te falei que a FJU é top, né? Voltamos com a live FJU. Então vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo com a Franciele, que está aqui com a gente hoje. Tudo bem, Franciele? Sim, senhor. Quantos anos você tem hoje? Tenho 22 anos. 22 anos. Você é de onde aqui na Zona Norte? É do Jaçanã. Jaçanã, Isso, né? senhor. Você frequenta a Força Jovem no Jaçanã? Não, senhor. É Parque Vila Maria. Parque Vila Maria. Vila Maria, né? Nascida em São Paulo, criada em São Paulo, nunca saiu de São senhor. Paulo, né? Não, senhor. Nunca. Então, conta pra gente a sua história. Você está há quanto tempo no Força Jovem? Então, eu tô 6 anos. 6 anos, Isso. né? E aí, como é que você chegou? Como é que era a sua vida antes? Então, eu cheguei, né, na igreja completamente
abatida, né, triste. Como eu cresci na minha infância, né, eu cresci, não tive uma família estruturada. Minha mãe, quando estava grávida de mim, né, de 8 meses, descobri que meu pai ele tinha morrido, né, por estar envolvido nas coisas erradas. Então chegou um tempo que minha mãe ela passou a criar eu e minha irmã sozinha, né? Ela não tinha muito, como ela também nunca teve uma estrutura, né, familiar, ela nunca soube como nos ajudar de uma certa forma. Então, chegou um tempo que ela foi nos ensinando, né, com aquilo que ela viveu, né? São poucas coisas, então a gente não aprendeu Então, seu pai faleceu, você tinha 8 meses? Isso, eu estava na barriga da minha mãe. Estava na barriga, então Isso. você nem conheceu. Isso, eu não conheci. E daí, quando meu pai morreu, minha mãe ela foi tentando ali nos dar toda a educação, né, que ela tinha, né, que não era muita coisa, porque ela também já passou por muita coisa lá no passado dela. E daí a gente foi crescendo, né, e ela foi criando a gente. Chegou um tempo que minha mãe ela foi conhecer um rapaz, né, esse rapaz ele ajudou ela, acho que pela carência, né, ela foi, gostou dele, se ajuntou com ele. E aí a minha mãe ficou com ele e foi criando assim eu e a minha irmã. Foi, né, seu pai então, né? Isso, aí ele foi e representou ali o pai que eu não tive, né, porque ele me criou. Daí depois de um tempo ele foi nos acolhendo, né, e daí minha mãe ficou junto com ele, né. Aí a gente foi crescendo e minha mãe, ela nunca foi nos ensinando assim sobre disciplina, né, sobre alguns cuidados que ela era bem normalmente liberal? Isso, que normalmente uma mãe tem, né, um cuidado, porque ela sempre deixou a gente fazer assim, né, o que a gente queria naquelas, a gente só não podia ficar até tarde na rua. E esse pai, o padrasto, né, recebeu você bem, tratava bem? Como é que Muito bem, né? Em questão disso, né? Ele nos ajudava a minha mãe, né? Como minha mãe estava sozinha. Considerava filha mesmo. Isso. Né? Aí me criou, eu fui crescendo, né? Como se ele fosse o meu pai, porque eu era pequena. E aí ele foi ali nos ajudando, né? Com o que ele podia. Daí minha mãe ficou com ele. Mas aí depois de um tempo, chegou as brigas, né? Dele, né? Que é o meu pai, que hoje eu considero ele como pai. Ele começou a ter as brigas dele, né, com a minha mãe dentro de casa. E aí, mesmo assim, como a gente foi crescendo, a gente ainda era novo, a gente ficou naquele desespero, né? A gente não sabia como lidar. A gente só chorava, né? Eu e minha irmã. Daí eles tiveram um filho, né? Que eu tenho 2 irmãos hoje. Os 2 ficaram juntos. Mas aí, por todas essas brigas, minha mãe, ela começou a ir para os forrós, sabe? Para as baladas, se preencher. E aí ela deixava muitas das vezes até a gente trancada em casa, né, para poder sair. A gente ficava trancada. Só que aí quando ela chegava, né, ela deixava a gente ficar na rua, deixava a gente fazer o que a gente gostava, né? E aí depois de um tempo foi que o mundo foi nos ensinando, né? Como a gente não tinha muito algo bom para aprender em casa, então na rua a gente foi aprendendo da forma que a gente foi aprendendo, né? Como as más amizades, a gente observava as pessoas, a forma que elas agiam, a gente queria agir também. Como? O que você aprendeu de ruim no mundo? Então, que a gente, né, quando a pessoa está no mundo, ela vê ali como se fosse algo, né, algo único, né? Que foi quando eu olhava para as pessoas e falava, não, eu quero ser assim, né? Por exemplo, a menina que ficava com o menino mais bonito, né? E aí chegou um tempo que eu cheguei nas drogas, né? Que aí eu me preenchia, ficava com o outro, né? Machucava também as pessoas, como eu era uma pessoa vazia, uma pessoa fria, né? Não tive muito carinho, amor, então eu acabava maltratando outros meninos, né? E eu era tão vazia que eu acabei conhecendo a maconha, né? O cigarro de maconha. E daí foi quando a amiga minha apresentou, né, juntamente com o primo dela, e aí eu fiz o primeiro teste, né, coloquei na boca e falei, não, isso aqui é o que eu vou conseguir, né, me aliviar com isso, até porque o intuito disso é acalmar a pessoa, né, então quando eu usei pela primeira vez, aí eu falei, é agora, né, e foi aí quando eu comecei a mergulhar mesmo, né, comecei a usava bastante. Sua mãe não sabia? Minha mãe não sabia, meus pais, ninguém sabia, né? Toda a minha vizinhança, ninguém sabia. Até porque achava que a gente tinha uns cuidados, né? Como todo filho tem das mães, né? Dos pais. Então, chegou
um tempo que ninguém sabia, mas eu fugia, sabe? Eu fugia, falava, mãe, ó, tô na casa de fulano, da minha amiga. Ela, não, tá bom. Mas sendo que dali eu ia usar droga, né? Eu fumava atrás dos caminhão, nas ruas escondidas, sabe? Ruas escuras. E aí, quando eu usava, eu andava com colírio. E era tipo um álcool em gel também, que eu andava na mão, né? Porque quando usa, aí fica aquele cheiro, sabe? Aquele mau cheiro. A pessoa ela fica fora de si, né? Ela fica meio aérea. Então, eu usava e os meus olhos ficavam vermelhos, né? Daí eu andava com colírio e ela nunca percebia, minha mãe. Aí eu chegava em casa e ela sempre achava que estava tudo bem. Até um dia, quando meu pai, né, ele me viu com um cigarro de maconha na boca, lá na praça, né, numa pracinha perto de casa. E aí foi quando eu vi e aí meu chão caiu, né? Foi quando eu falei, meu pai, né, ele me viu, ele ficou muito triste, com certeza, né? E aí todo mundo começou a falar de mim, aí minha mãe descobriu. Aí falou, você tá usando. Aí eu falei, mãe, não tô usando, né? Não tô, fui mentindo, chegou um tempo que ela viu. Eu tava na casa de uns amigos meus, e aí ela chegou lá e ela viu. Aí foi quando ela falou, passa pra casa. Aí eu fui correndo pra casa, chorando, né? Que foi no dia que ela realmente viu, né? E aí soube que eu usava isso. Então foi uma decepção, né, pra ela. E aí eu continuei usando. Foi quando chegou uma hora que não estava mais me dando efeito, né? Não conseguia. Enquanto eu achava que me ajudava no momento, né? Quando eu chegava em casa eu ficava mais vazia ainda, porque depois passava o efeito, né, da droga. Então eu voltava para a realidade e eu via que realmente não tem caminho, né, para isso. Então não resolveu o problema. Não resolveu o problema. E aí foi quando eu pensei, né, na Igreja Universal, quando a minha mãe ia, quando eu era criança. Aí eu falei, é a única igreja que eu vou recorrer agora, né? E daí foi quando eu fui, e era uma quarta-feira, 3 horas da tarde, eu tava na pracinha, né, sentada, chorando, eu falei, eu vou lá. Fui lá, não tinha quase ninguém na igreja, sentei lá quase nos últimos bancos e chorei muito ali. Porque só de estar, né, na igreja, eu já vi algo diferente, eu já percebi algo diferente dentro de mim. Daí eu falei, não, o que eu tenho a perder? Né? Eu vou fazer o que está sendo orientado, né? E aí comecei a ir para as reuniões, isso sozinha, né? Mas antes, ia lá na minha porta algumas jovens do FJU me chamar, e eu falava, não quero. Ou então, às vezes, eu falava, tá bom, eu vou, mas eu nunca ia, porque eu não gostava. E aí chegou um tempo que eu falei, não, eu vou, né, para a igreja. Daí eu comecei a frequentar, fui frequentando, fui obedecendo tudo que foi falado, né? E aí chegou um tempo, que foi no domingo, que Deus, ele falava para mim, né, sempre, o Espírito Santo falava, se batiza, né, o primeiro passo, batismo nas águas, né? E daí foi quando eu falei, não, foi mais forte do que eu, né, essa voz. Então eu falei, tá bom, fui e obedeci, né? Fui e me batizei, me entreguei. E aí foi quando começou ali. Eu comecei a me envolver com as coisas de Deus, comecei a participar do Força Jovem, né? Eu falei, não, mesmo que eu não goste, né? Porque no começo eu achava que era chato. Mas aí eu comecei a me envolver, né? Eu fui conhecendo ali pessoas diferentes. E aí eu fui me tornando uma pessoa diferente também, né? Por que eu acho que eu percebo isso? Porque eu fui a primeira pessoa a ver, né, as atitudes diferentes que eu tive. E daí foi quando eu comecei a perceber que eu estava deixando as coisas do mundo, mesmo depois, quando eu tomei essa decisão, foi que aí ficou bem mais difícil, né? Começou as minhas amigas, né, ir lá na porta da minha casa, consegui isso daqui pra gente usar. Tentação, né? Isso, uma tentação que às vezes eu até recaía, né, na época. Mas só que aí depois de um tempo eu falei, não, realmente isso não é pra mim, né? Porque Deus, ele foi me ajudando, ele foi me dando força pra isso. Mas foi bem difícil. Foi quando minha irmã começou a brigar, sabe, em casa comigo, por coisas pequenas que eu observava. Aí eu falei, tem alguma coisa por trás disso, né? E aí foi quando eu comecei mais ainda. Fui pro Força Jovem. E foi aí que, através do Força Jovem, eu fui me aprofundando, né, nas coisas.
E aí eu falei, não, eu quero mais. Eu preciso receber o Espírito Santo, né? Como é sempre falado nas reuniões. Por quê? Porque se eu não receber o Espírito Santo para poder permanecer, eu vou voltar para o mundo. Então, o que precisa sair do... O que precisa preencher o lugar que ainda tem algo, né? Que não era a maconha. Né? Eu cheguei a olhar para o cigarro de maconha e falar, eu nunca vou conseguir largar. Eu nunca vou conseguir sair desse vício. Porque quando a pessoa está no vício, ela acha que nunca vai conseguir. Nunca, porque ela é dependente daquilo. E aí foi quando eu falei, não, o Senhor vai estar no lugar dessa droga, né? E foi quando Deus, ele viu isso em mim, e aí eu comecei a frequentar as reuniões, né? Domingo eu ia 9h30, eu ia 7h da manhã, ia para Força Jovem, e às vezes até ficava na reunião das 18 para mostrar para Deus o quanto que eu queria o Espírito Santo, né? E aí foi quando um dia, uma reunião das 18 horas, né? Eu até levei uma vizinha minha, né? Nesse dia, quando eu fui, Deus viu aquilo em mim, né? Ele viu a intenção. Então foi quando eu cheguei diante do altar, né? Me derramei e o Espírito Santo, ele veio sobre mim, né? Então ali passou a ter dentro de mim algo que foi preenchido, né? Que saiu algo, mas veio algo e preencheu, né? Que foi Deus, foi o Espírito Santo. Então ali eu me senti realmente completa, sabe? Mesmo com meus pais, minha mãe, a gente não convivesse muito junto, né? Por ter algumas diferenças, mas ali eu me senti completa, mesmo eu estando sozinha fisicamente, né? Eu me senti completa porque Deus estava ali comigo. Ele confirmou e disse, eu sou contigo. Isso faz quanto tempo? Isso foi em 2018, faz 5 anos. 5 anos. Então, a partir dali mudou tudo. Aí, Já não é mais aquela pessoa velha, nada de maconha, nada? Não, senhor. Não, senhor, porque eu pensei assim, né? Como que eu vou mudar de vida? Como que realmente eu vou alcançar uma vida transformada se eu estiver apegado ao passado, né? Apegado à velha criatura, os costumes, as manias, as amizades. Como que eu vou ser uma pessoa diferente, né? Como que eu vou viver uma vida melhor, né? Que Deus tem para me dar se eu continuar nessa vida. E aí foi quando eu tomei uma atitude radical, né? E aí foi quando eu fui percebendo. Eu mesma fui percebendo as minhas atitudes. Hoje você se dá bem com sua mãe, com seu pai? Como é que é? Com certeza. Hoje eles veem, né? Eles olham para mim e às vezes eles nem acreditam, né? A pessoa que eu era, uma pessoa rebelde, respondia, né? E toda aquela educação que eu não tive lá no princípio, né? Aquela disciplina, aquele cuidado, né? Deus, ele me ensinou. Então, ele me ensinou, o Espírito Santo me ensinou como agir com as pessoas, né? A educação, a forma de se falar, como agir, né? Reagir nas coisas. Hoje a gente se dá muito bem. A gente, né? Eu vou lá visitar eles olham para mim, minha mãe vive falando que tem orgulho de mim, né? Por conta de uma decisão que eu tive que ser muito radical para tomar. Força Jovem te ajudou, Franciele? Me ajudou e ajuda até hoje, bispo. Através do Força Jovem, né, eu conheci meu esposo. Hoje eu sou casada, tenho uma filha, né, com ele. Tenho o meu próprio negócio. Tudo por quê? Porque eu tomei uma decisão de dar mais uma chance, né? De sempre ser uma pessoa, não, vou dar mais uma oportunidade. Eu vou no Força Jovem. Foi quando Deus, ele viu isso em mim. Né? E eu comecei a frequentar, comecei a ir... Você participa hoje? Aonde no Força Jovem? No Parque Vila Maria. Parque Vila Maria, né? Qual o endereço e o horário do encontro jovem lá? Dia, horário? É domingo, 3h da tarde, é na Rua Badajoz, número 196. Então, domingo, 3h da tarde. Sim, senhor. Né? Então, tá aí, ó, você que vive aí na Zona Norte, perto de onde ela mora, onde ela frequenta, se você quiser, fica à vontade e você vai participar do encontro jovem também. Aqui com a galera do Templo de Salomão, sábado, às 16 horas, na Avenida Celso Garcia, 499, aqui no Brás. Amanhã a gente vai ter esse encontro jovem. Eu vou estar no Rio de Janeiro, na Arena Olímpica, às 14 horas, nesse domingo. Vou estar aí junto com o Bispo Roberto e toda a galera do Rio de Janeiro, tá bom? Então a gente vai ao intervalo rapidinho, a gente já volta para conhecer a história do Fábio, que está aqui com a gente também.
fica ligado, galera! Já voltamos com a live FJU. Você já imaginou fazer aulas de artes marciais 100% gratuita? E além das artes marciais, também edição de vídeo, aula de dança, de teatro e muito mais. Tudo isso será possível aqui, onde está sendo construída a nova Central Nacional da FJU. Então, fique conosco para acompanhar como está o andamento por aqui, no Plantão FJU. E a nova central está sendo construída na capital de São Paulo, no Brás, ao ladinho do Templo de Salomão. Então, sem mais delongas, bora lá! Cimento, tijolos e muito empenho. Tudo para promover ao jovem um ambiente seguro, longe da marginalidade, das drogas e dos perigos do mundo, com companhias do bem, para levar ele a uma vida de sucesso com Deus. Cautela e tempo são necessários para promover o resultado final com a maior qualidade possível. Bom, a obra já está em fase de acabamento, né? Aqui no térreo nós já estamos acabando os vestiários, né? A parte ali da academia já está recebendo a parte final de pintura, emassamento. O térreo praticamente já está quase finalizado, a gente já está avançando para o primeiro pavimento, onde a gente já está também entrando com a pintura, finalizando as paredes de drywall, os acabamentos também já estão entrando. O que está pendente mesmo é a parte da escada e do elevador, onde a gente está em fase de demolição, mas também será muito rápido por ser uma estrutura metálica. Então o prazo vai ser bem curto para ser executado e a gente com certeza vai executar. O Plantão FJU vai ficando por aqui com o nosso muito obrigado a todos que tornaram possível essa central se tornar realidade. Vocês fazem parte dessa história. Mídia, a voz da FJU. Fique por dentro, se inscreva no canal oficial no YouTube Força Jovem Universal e ative o sino das notificações. Plantão FJU. Não somos só notícia, somos história, junto aos fatos, mostrando a verdade na sua verdadeira essência. Eu sempre me senti sozinha, mesmo rodeada de pessoas. Eu encontrei amigos de verdade. Eu vivia uma vida de ilusão e prazeres momentâneos. Eu encontrei a alegria que me completa. Eu vivia sufocada pelos meus pensamentos. E a ansiedade tomava conta de mim. Eu encontrei a verdadeira paz. Com a minha própria vida, porque na minha cabeça não tinha mais jeito para mim. Eu encontrei prazer em viver. Você quer a Ele mais do que tudo. Se é para perder isso, se é para deixar amizade, se é pra... eu tô pronto, mas eu quero o Senhor. Venha se encontrar aqui também, neste final de semana, em um polo da FJU mais próximo a você. Voltamos com a live FJU. Pois a gente está de volta. Antes de falar com o Fábio, vamos dar um pulinho lá em Roraima. É Roraima, né? O pastor Gilberto que está conectado com a gente. E aí, Gilberto, tudo bem? Olá, Bispo Celso, e a todos que acompanham a live da FJU. Nós estamos aqui direto de Boa Vista, Roraima. E hoje nós estamos aqui, Bispo, com o Stevenson, que vai compartilhar com a gente como era a vida dele antes da Força Jovem e como está hoje, depois
de uma mudança radical. Tá ligado? Quero ouvir então a tua história. Stevenson, né? Stevenson, fala pra gente aí o que aconteceu com você. Olá, Bispo. Eu vim contar um pouquinho da minha história, de como eu era antes e como é que eu sou hoje. Bom, eu vou logo avisando que a diferença é total. Antes, eu era uma pessoa que usava drogas, cheguei a usar cocaína, maconha, e também a andar com muitas más amizades. E com o decorrer do tempo, que eu ouvia a verdade e não praticava, eu fui piorando, fui entrando num estado muito complicado mesmo. Eu cheguei a entrar em depressão, ouvia muitas vozes, cada dia as vozes iam aumentando, eu via que eu era dominado pelas vozes, que elas falavam, eu fazia. Então, chegou um dia em que eu estava drogado, né, sentado numa cadeira, e eu, com tantas vozes, eu decidi me matar. Eu ouvi aquela voz pedindo para me escrever uma carta em despedida para os meus pais, para o meu filho. E também, quando eu tomei a decisão, pedi uma chance de Deus. Eu falei, meu Deus, se o Senhor me der uma chance, uma oportunidade com o Senhor, eu nunca vou abrir mão dela, eu vou agarrá-la e nunca soltá-la, né? Então, no dia seguinte, um pastor da Igreja Universal foi me visitar. E ele me chamou, me convidou para a reunião. E com o decorrer do tempo eu fui buscando, eu decidi me libertar. Fui buscando, lutando, abrindo mão de tudo praticamente. Mas chegou um dia em que eu voltei a fazer coisas erradas. Foi quando o Espírito Santo ele falou em alto e bom tom comigo, porque ele me mostrou que eu estava indo para o inferno. Então eu entrei em desespero. Quando eu ouvi aquela voz do Espírito Santo me cobrando, né, eu falei, poxa, não dá mais. Foi quando eu decidi abrir mão de tudo, abrir mão das más amizades, das drogas, de tudo, bispo. Eu abri mão de tudo. E quando eu decidi de fato e verdade, numa reunião onde o bispo Edir Macedo ele estava realizando o Partir do Pão, ele falou assim, ó, você crê? E poxa, eu falei, eu vou falar que eu creio. Mas quando eu falei que eu creio, eu não falei apenas de palavra, praticamente foi um grito. Eu não gritei na reunião, mas foi um grito da minha alma. E quando eu gritei, dentro de mim eu falei, eu creio. E ele falou, então receba. Foi quando naquela hora eu percebi que tudo que daquele momento para trás era apenas um filme. E tudo dali em diante era a vida real. Eu tive paz, as vozes se cessaram, eu tive paz, eu tive certeza. Foi a minha experiência com o Espírito Santo. E logo em seguida, após alguns meses, batalhando, lendo muita palavra, abrindo mão, sacrifício, jejuando, eu fui batizado com o Espírito Santo. E o espírito de temor desceu sobre mim. Como foi? Eu decidi que daquele dia em diante eu nunca abriria a mão do que eu tinha acabado de receber ali. O que eu tinha recebido era algo muito precioso. Foi quando eu fui batizado com o Espírito Santo. E hoje em dia eu sou feliz. Não tem palavras para explicar, porque eu tenho paz, eu durmo bem, eu tenho alegria, eu tenho disposição para viver. Antes eu não tinha disposição, hoje eu tenho desejo de falar do Senhor Jesus, viver para o Senhor Jesus de fato e de verdade. Então, hoje a minha vida é de paz, é de alegria. E o que eu quero é levar essa alegria, essa paz para as pessoas, para que elas venham ter essa experiência. E é isso, essa é a minha vida hoje com o Senhor Jesus. Tá ligado, Stevenson? Arrebentou, tá? Que Deus abençoe você, fica firme, continua firme. Agora, pastor Gilberto, o pessoal que tá aí e quer participar do Força Jovem em Roraima com vocês, o que eles fazem? Qual o dia do encontro jovem, horário? Fala pra gente aí, por favor. Então, bispo, o encontro jovem aqui em Boa Vista, Roraima, acontece todos os sábados às 3 horas da tarde. Queremos convidar toda a galera que acompanha a gente aqui do estado de Roraima para estar com a gente. Sábado, 3 horas da tarde, aqui na Avenida Sebastião Diniz, 1201, no centro de Boa Vista, bem do lado do prédio da Defensoria Pública. Estamos aqui pertinho do mirante da cidade de Boa Vista. E lembrando, bispo, que toda segunda-feira, 18h30, nós temos também a reunião do Algo a Mais. Tá ligado então, tá? Um abração para vocês, fica com Deus. A gente já volta já e se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre Força Jovem, dá um pulinho no nosso site, forçajovemuniversal.com. Segue a gente no Instagram, que é o oficial FJU, e dá uma olhadinha nesse vídeo para você entender um pouquinho mais sobre quem é o Força Jovem Universal. Fica ligado, galera! Já voltamos com a live FJU. E aí, galera? Estão prontos para fazer parte de algo realmente incrível?
Então, bem-vindos à Força Jovem Universal, onde estamos juntos e misturados. Aqui, ninguém fica parado. Você já conhece os nossos projetos? Não? Então fica ligado. Jovem com várias atividades. Temos ainda as reuniões do Algo a Mais, uma oportunidade para estreitarmos ainda mais o nosso relacionamento com Deus. Também temos as vigílias FJU Night, uma madrugada de muito aprendizado e diversão. E olha só esses números, galera, mais de 20 mil jovens fazendo a diferença só aqui no Brasil e com mais de 60 mil voluntários em todo o país, beneficiando mais de 1,5 milhões de pessoas. E tem mais, estamos espalhados por mais de 130 países. Venha fazer parte dessa família que não para de crescer. Tem dias que a maré da vida quer levar pra longe, longe, e te deixar sem forças pra voltar. Um vai e vem das ondas de ilusão que querem te afogar na decepção. Mas quer saber, não vou me deixar levar. Conheci o que domina sobre o mar. Se o sol ou a chuva surgir, eu vou nas ondas do Espírito seguir, e seguro vou surfar no que vier. Não preciso navegar em nada por aí, porque eu vou nas ondas do Espírito seguir. Eu vou nas ondas do Espírito seguir, e seguro vou surfar no que vier. Não preciso navegar em nada por aí, porque eu vou nas ondas do Espírito seguir. Mas quer saber, não vou me deixar levar. Conheci o que domina sobre o mar. Se o sol ou a chuva surgir, eu vou nas ondas do Espírito seguir, e seguro vou surfar no que vier. Não preciso navegar em nada por aí, porque eu vou nas ondas do Espírito seguir. Eu vou nas ondas do Espírito seguir, e seguro vou surfar no que vier. Não preciso navegar em nada por aí, porque eu vou nas ondas do Espírito seguir. Porque eu vou nas ondas do Espírito seguir. Porque eu vou nas ondas do Espírito seguir. Valeu, banda FJU, a melhor banda do mundo! E aí, gostou? Essa e outras músicas da banda FJU você pode ouvir no canal do YouTube, Banda FJU, e também pelas plataformas de música Spotify, Amazon Music e Apple Music. Estamos mais juntos do que nunca. Julho de 2014.
nós consagramos este lugar. Foi inaugurado em São Paulo o Templo de Salomão. Solomon in the first day of its opening. Em São Paulo, Brasil. Há uma década, no Brasil, era inaugurado o lugar que marcaria histórias por todo o mundo. O Templo de Salomão. O pedaço da Terra Santa no Brasil, já visitado por mais de 30 milhões de pessoas de todo o mundo, completará neste ano 10 anos de existência. E para celebrar esta grande festa, uma programação inédita foi preparada para você e sua família. 10 dias de grandes concentrações e eventos especiais que farão desta grande cerimônia os 10 dias mais marcantes da história deste lugar e que irão marcar também a sua vida. De 22 a 31 de julho, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, acesse aniversariodotemplo.com. Prepare-se. Voltamos com a live FJU. Então vamos lá, vamos começar com o Fábio, conversar com o Fábio que está aqui com a gente. E aí, tudo bem? Boa tarde, Bispo, tudo bem? Boa tarde. Você tem quantos anos, Fábio? Eu tenho 20. 20 anos. Sim, senhor. Você está no Força Jovem há quanto tempo? Vamos fazer 4 anos. 4 anos. Você já é obreiro, sim, né? Sim, senhor. Aonde? Sou obreiro em Pirituba 2. Pirituba 2. Aliás, sim. Qual o dia do encontro jovem lá, o horário? horário? O encontro lá é 4 horas da tarde no domingo. E o endereço? Rua Talófitos, número 25. Bispo. Rua? Talófitos. Talófitos? Sim, senhor. Pô. Que nome é esse? Número 2? 25. Número 25. Então, conta pra gente aí. O que aconteceu com você? Você está há 5 anos com a gente, né? Sim. Mas como é que era você antes? Então, Bispo, a minha história com Deus, ela começa, pode-se dizer, antes mesmo de eu nascer. Porque a minha mãe, ela não podia ter filho, então ela fez um voto no altar. Pode dizer que o nome dela é Ana. Não, sim. E ela acabou engravidando de mim um tempo depois. Então, eu cresci com a minha mãe vindo à igreja, porém ela nunca foi firme, né? Ela vinha um tempo, se afastava, vinha um tempo, se afastava, e eu também, por ela não ser firme, fiquei nessa mesma fé dela. Então eu ia com ela, conforme eu fui crescendo, eu fui não ligando para a fé, eu ia mais forçado mesmo. Mas dentro de casa, eu sempre tive briga do meu pai com a minha mãe. E era briga feia, já vi meu pai colocando a mão na minha mãe algumas vezes. E eu ficava me perguntando, se eu estou indo à igreja, se eu estou aqui com a minha mãe, se minha mãe está aqui, por que Deus ele não faz alguma coisa? Onde que está o Deus que eu estou buscando? Porém, quando eu estava na igreja, eu não buscava Deus. Eu ia, sentava, quando o pastor estava falando, eu não prestava atenção no que ele estava falando. No momento de oração, até chegava a mexer a boca, porque eu falava para algum obreiro que vai ficar me olhando, depois vai querer falar comigo. Então, eu falava qualquer coisa que vinha na minha cabeça e achava que aquilo ali já era o suficiente para Deus estar fazendo alguma coisa na minha vida. Por volta mais ou menos dos 13 anos, Bispo, minha mãe se afastou de vez da igreja. Ela acabou deixando de ir mesmo. E ali eu decidi que eu também não iria mais. Então eu aproveitei que eu já não gostava, que ela deixou de parar de ir. E ali eu me assumi ateu para os meus amigos. Por conta desses conflitos que vinha tendo na minha cabeça de onde estava o Deus que era pregado no altar, que eu não escutava, eu fiquei assim, bom, acho que Deus não existe. Se ele existe, ele se esqueceu de mim, então eu prefiro entender que ele não existe. Então, com isso, eu até então não fazia nada. Após isso, eu comecei a ir na onda dos meus amigos. Então, primeiramente, eu comecei a beber escondido. Eu lembro que, por conta da separação dos meus pais, minha mãe separou do meu pai e eu fui morar com alguns tios, junto com ela. E aí ele sempre tinha bebida, né? Vira e mexe, final de semana, comprava bebida, eles bebiam ali. Escutei meus amigos falando a respeito da bebida e quis experimentar também. Então, como tinha muita gente na casa, eu ia na geladeira, enquanto ninguém estava na cozinha, bebia um pouquinho, porque ninguém ia se dar conta. Já que todo mundo ali bebia, ninguém ia imaginar que era eu. Então, comecei a beber gradualmente. Comecei a beber ali escondido em casa. Depois, conforme o tempo ia passando, minha mãe foi me soltando mais. Comecei para casa dos meus amigos. Então, quando eu ia para casa deles, era para beber e usar o narguilé. Conheci a pornografia, escutei um familiar meu falando com outro a respeito disso. E decidi ver também o que era. E acabei me afundando. No começo era só uma vez, depois 2, aí toda semana, todo dia. E comecei a me afundar cada vez mais nisso. Conforme o tempo ia passando, minha família não notava nada. Porque para eles eu era o mesmo garoto de quando eu ia à igreja. Eu não respondia a eles, na escola era tudo certo. Porém, com os meus amigos era totalmente diferente.
Não existia... O Fábio que se apresentava para minha família não era o mesmo Fábio que se apresentava para os meus amigos. Você era sonso, então, em casa? Sim, senhor. Quando eu estava com os meus amigos, era uma pessoa, estava agitando, estava chamando eles para ir. Por exemplo, eu ia para casa de um amigo. Eu que me convidava para ir para casa dele porque eu queria fazer o que era errado na casa dele. Então, eu que agitava, eu que chamava o pessoal. E para minha família, não, o Fábio é de Deus, ele não vai para a igreja, mas, é um garoto de Deus. Isso, com o tempo, foi passando, fui me afundando cada vez mais. Comecei a me automutilar porque vinha um desejo de vazio dentro de mim. Por mais que eu estava com os meus amigos, por conta dessas brigas que o meu pai e que a minha mãe tinha, eu acabava ficando meio sozinho, porque eu não sabia quem eu defendia, né, bispo? Ou eu vou pro lado do meu pai, ou eu vou pro lado da minha mãe. Acabava que não ia pro lado de nenhum dos dois e me sentia sozinho. Então isso foi piorando, comecei a me automutilar. Tinha um amigo meu que eu admirava muito na época e ele se automutilava. Eu vi os braços dele cortados, por mais que ele não me influenciou diretamente de falar, Fábio, faz isso que vai te ajudar. Por ver ele fazendo aquilo, eu falei, bom, acho que se ele está fazendo, alguma coisa deve estar dando certo. Um amigo que você admirava muito. Sim, era um que se cortava. Sim, senhor. Para o senhor ver... Se cortava por quê? Então, a família dele... Eu me cortava por conta do vazio que eu sentia. E ele? Ele se cortava porque a família dele era destruída como a minha. Os pais dele eram separados, brigavam, e ele acabava fazendo esses cortes. Vivia o inferno. Mas você admirava ele muito, era o seu exemplo aí. Sim, senhor. Por diversas vezes cheguei a ser influenciado por ele, até mesmo na questão do ateísmo. Como ele era ateu, eu falei, não, se eu já não acredito em Deus, agora eu vou me assumir ateu, porque ele é ateu, ele é um cara de gente boa. Então comecei a me automutilar, só que entrou um ciclo, porque eu me automutilava, me sentia mal, então ou ia para pornografia, ou arrumava um jeito de beber na casa de um amigo. Me sentia mal porque eu ia para pornografia ou porque eu ia beber e voltava a me cortar. Então eu ficava nesse círculo que não saía disso. Com o passar do tempo, bispo, meu pai ele chegou a falecer no ano de 2020, né? Ele tinha alguns problemas no pulmão, acabou exagerando na bebida, ele na época teve a recaída de voltar a usar droga, né? E acabou morrendo. Então tudo aquilo que eu já vinha passando acabou piorando, porque se eu já me sentia sozinho antes, agora eu fiquei com medo de morrer. Antes eu tinha um desejo, mas não tinha medo de morrer. Não fazia isso porque, como eu vinha à igreja com a minha mãe quando eu era menor, ficava sempre aquele medo. Para onde eu vou, por mais que eu não cresci em Deus. Então eu passei a não dormir. Eu lembro que eu ficava acordado a madrugada inteira esperando alguém acordar para ir fazer alguma coisa em casa, para eu falar, pronto, agora eu posso dormir, porque se eu passar mal, alguém vai olhar para mim e vai fazer alguma coisa e não vai deixar eu morrer. A ponto de que eu ficava noites e noites sem dormir, assistindo pornografia, jogando, e às vezes tinha crise, né? Começava a chorar do nada, não entendia por que estava acontecendo aquilo. Até o momento que hoje eu entendo que foi o Espírito Santo. E sua mãe, como é que ela lidava com isso? Então, a minha mãe, bispo, ela não, assim, era escondido o que eu vivia, porque eu não mostrava aquilo para ninguém. Por exemplo, quando eu estava na frente dela, eu estava sorrindo, eu estava normal no meu canto, eu nunca fui muito próximo da minha família, por mais que sempre vivi com eles, mas eu ficava no meu canto sozinho. Tá tudo bem, filho? Pô, tudo bem, sim senhora, tá tudo bem, graças a Deus. Não acreditava em Deus, mas tá tudo bem, graças a Deus. Então minha mãe, até então, para ela, não existia nada. Eu tava indo bem, tava indo normal e tinha nem ideia que você tava passando. Não, senhor. Os cortes eu fazia eles bem em cima do meu braço aqui, mais para cima porque eu andava com a manga até aqui. Então tava um calor de rachar e eu tava com um moletom aqui em cima. Você se corta? Não. Mostrava o começo do pulso. Não me corto não, que isso. E vivi escondido. Então, a partir disso, foi piorando, meu pai morreu. O Espírito Santo tocou em mim para vir à igreja. Eu estava na minha casa normal e veio o desejo, né, de ir à igreja. Meu tio já era obreiro, minha avó frequentava a igreja na época. Porém, eu fui, como que eu posso dizer, eu fui meio... me endureci. Porque para todos os meus amigos que eu admirava, eu era ateu, fazia piada com a igreja, fazia piada com Deus, para que eles viessem dar risada e viessem olhar para mim, para suprir aquele sentimento de vazio. Então, durante uma semana, eu lembro que aquilo ficou insistindo na minha cabeça. Vai para a igreja, volta para a igreja. Eu, não vou. O que os meus amigos vão falar? O que eles vão pensar de mim? Porém, aquilo foi tão insistente dentro de mim que eu falei, meu Deus, eu tenho que tirar isso da minha cabeça. De alguma forma, eu vou tirar. Então, determinei que num domingo de manhã eu ia com a minha avó. Não falei nada para ninguém, só avisei minha mãe, eu vou para a igreja. Minha mãe até falou, oxe, Fábio, você vai para a igreja? Eu falei, eu vou para a igreja. Ela falou, não, tá bom, você quer ir? Pode ir. Não avisei ninguém. Cheguei domingo de manhã e achei diferente.
a experiência, porque até então eu estava tentando preencher o vazio e eu sentei ali e percebi que estava tudo em paz. Falei, pô, que lugar diferente, estou tranquilo. Continuei indo na igreja por mais alguns domingos, né? Até aí o pessoal do Força Jovem entrou em ação. O obreiro da época que cuidava do Força Jovem me chamou, meu tio era obreiro do Força Jovem também, já tinha me feito convite algumas vezes, mas eu sempre falava, eu vou, mas não ia. Amanhã eu vou. Aí chegava o dia, não, eu não vou não. E ele acabou conversando comigo e me convidou para um encontro, para jogar bola, inclusive. Eu fui pro encontro, acabei gostando e o pessoal ali começou a me incentivar a estar mais na presença de Deus. Eu lembro que por mais que eu ia no domingo, mas faltava, por exemplo, no encontro, aí já recebia a mensagem do obreiro. Pô, Fábio, cadê você? Onde que você tá? E até mesmo muitas vezes eu fui para a igreja para não receber a mensagem do obreiro. Eu falava, não, se eu não for para o encontro, o obreiro vai mandar mensagem enchendo o saco. Então melhor ir para o encontro. Mas isso foi bom, porque a partir disso eu fui me envolvendo cada vez mais com as coisas de Deus. Através do Força Jovem, eu comecei a frequentar as outras reuniões. Eu lembro que estava tendo o rally e valia a ponta, a maior tribo que tivesse nas reuniões durante a semana, e para não perder ponto, eu falei, eu vou estar na reunião também. E comecei a frequentar as reuniões de quarta-feira, sexta-feira, o Algo a Mais, domingo, e fui me empenhando cada vez mais, fui entendendo quem era Deus, porque eu não acreditava nele, então foi meio difícil no começo. Vinha a palavra do pastor e eu falava, não, mas isso aí não faz sentido, ou buscava uma explicação lógica para o que estava acontecendo, e de pouquinho em pouquinho aquilo foi sendo desconstruído dentro de mim. Eu fui começando a falar, bom, isso aqui, tá, não entendi ainda, mas vamos continuar vindo aqui. E nesse processo todo, eu, por mais que estava dentro da igreja, ainda assim estava preso no vício da pornografia. Não conseguia me libertar disso. Até o momento que, numa quarta-feira, eu tinha acabado de estar ali no erro e eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Estou indo para a igreja e continuo aqui no erro, estando errado. Eu vou levantar para ir para a igreja e estou aqui no erro. Aí fui para a igreja e eu decidi, fui liberto da pornografia, né? Decidi, foi um ato de decisão. Falei, não vou mais, não quero mais, era uma santa ceia. Falei, não vou mais fazer isso, não quero mais fazer isso. Voltei para casa, cheguei em casa, tirei tudo aquilo que me lembrava pornografia. Então eu lembro que eu usava aplicativos, excluí todos os aplicativos, contatos de garotas que eu tinha no meu celular, excluí também e decidi ser liberto. O tempo foi se passando, ainda não tinha o batismo, né, nas águas. E numa reunião de domingo, até me lembro, era a Santa Ceia da Decisão. Eu não me lembro muito bem o que o pastor pregou no dia, mas eu lembro que ele me falou algo no altar que aquilo ali para mim abriu os meus olhos. Porque até então eu achava que para mim ser transformado, para mim mudar as minhas atitudes, Deus ele ia vinha estalar os dedos e pronto. Ia ser tudo novo, meus pensamentos iam ser diferentes, minha vida ia ser diferente. Porém, o pastor ele falou, hoje eu não vou entregar a Santa Ceia para vocês. Eu vou deixar ela no altar, porque a decisão é você que tem que tomar. Aquilo ali abriu os meus pensamentos. Eu falei, pô, então não vai ser Deus que vai vir aqui e vai fazer uma mágica. Não vai ser Ele que vai fazer eu mudar da noite pro dia. Mas sim eu tomando uma decisão. Então, me decidi batizar nas águas, me batizei nas águas e continuei buscando o Espírito Santo. Por conta da morte do meu pai, eu não era próximo dos meus familiares por parte de pai, acabei pegando mágoa por conta de um ocorrido que aconteceu no dia do velório dele. E isso estava me impedindo muito de receber o Espírito Santo, porque eu já tinha deixado o pecado, já estava buscando a Deus, tinha entendido que o Espírito Santo viria sobre mim para falar a respeito dele para outras pessoas, então estava buscando evangelizar, fazer tudo certinho, porém não vinha. Eu ia para a igreja com aquela vontade, buscava e não acontecia nada. Saía da igreja mais uma vez triste, muitas das vezes quase chorando, falava, pô, caramba, por que Deus não me quer? E o mal pressionando ali. E chegou um jejum de Daniel, né? E eu falei, bom, nesse jejum eu vou me lançar de cabeça. Tudo que eu não fazia, eu vou começar a fazer, eu vou começar a buscar o que eu tenho que fazer para Deus vir sobre a minha vida. Então eu entrei nesse jejum de Daniel, corpo, alma, espírito, fui com tudo. Ali eu lembro que eu não tinha muito costume de ler a palavra, era mais, eu li hoje, não tem para que eu ler amanhã, eu li hoje, então eu posso ficar um tempo sem ler, porém nesse jejum de Daniel não. Eu lembro que era a primeira coisa que eu fazia, assim como antes no mundo, quando eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era ir pro celular para fazer o que era errado, eu troquei isso pela palavra. Então eu acordava, a primeira coisa que eu fazia, eu pegava já o estudo, Deus fala comigo, e pegava e lia, não entendia nada, lia a anotação do bispo, eu falava, bom, agora eu entendi mais um pouco, e falava com Deus de novo, falava a Deus. Não entendi muito bem, mas entendi isso aqui. E buscava colocar em prática. Então, durante
essa primeira semana do jejum de Daniel, eu coloquei todo empenho. Na sexta-feira, se eu não me engano, bispo, dessa mesma semana, eu estava conversando com um amigo, né? E ele estava me falando, pô, Fábio, tu tá aí buscando o Espírito Santo, a gente estava fazendo um propósito com ele era meu cabeça de tribo na época, né? E por que você não recebe o Espírito Santo? Às vezes é algo bobo, cara. Pensa nisso, pode ser uma mágoa. E aí quando ele falou aquilo, eu falei, pô, você tá sabendo de alguma coisa, não é possível. Mas ali era o Espírito Santo falando comigo. Eu voltei para casa e fiz uma oração, né? Na madrugada eu falei, Deus, vou ser bem sincero com o Senhor. Eu tenho mágoa dos meus familiares por conta disso. Eu tô buscando o Senhor aqui, mas eu não tô feliz. Eu sei que era para mim estar, mas não tá indo certo. Eu tô fazendo as coisas certas. Me lavei diante de Deus. Coloquei tudo para fora, né? E a gente sabe que Deus, ele prova aquilo que a gente fala. Então eu pedi perdão para ele, falei que perdoaria os meus familiares. E no domingo de manhã, eu indo para a igreja, eu encontrei esse familiar na rua. No momento eu falei, não vou falar com ele não, ele tá passando longe, eu vou dar uma despercebido, mas no Espírito Santo ali ele falou forte comigo, ele falou, pô, você me perdoa, por que você não vai falar com ele lá? Aí eu fui, atravessei a rua, no momento familiar ele nem quis falar comigo, né? Aí ele virou as costas, eu virei as costas também, continuei o caminho da igreja, falei, pô, Deus, e aí? Eu tô aqui tentando fazer a minha parte e a pessoa não quer, só que naquele momento eu senti paz. Eu entendi que o meu lado eu estava fazendo. Eu não podia mudar o que a pessoa fez, não podia moldar as ações dela, mas que a minha parte eu estava fazendo. E subi normal para a igreja. Chegou, o pastor falou a respeito do coração novo. Sentei ali, comecei a buscar. Busquei. Mas chegou na última canção, no último louvor, e eu ainda não tinha sentido nada, ainda não tinha visto nada. Falei, pô, Deus, vai ser mais uma vez que eu busquei e vou sair daqui vazio. E eu lembrei de uma caixinha de perguntas que o bispo tinha colocado no Instagram e tinham perguntado, bispo, como é que faz para receber o Espírito Santo? E o bispo falou assim, você tem que agradar a Deus. Agradar a Deus. Falei, bom, eu já estou fazendo tudo certo, eu vou cantar essa última música. Deus, se o Senhor quiser me batizar hoje, se o Senhor for me batizar amanhã, para mim não importa, eu vou agradar o Senhor. Comecei a louvar, e ali naquele momento aconteceu, bispo. Ali naquele momento eu tive certeza que o Espírito Santo era comigo, né? Primeiro vem a certeza de que ele é comigo. Não foi uma voz que eu escutei vindo do nada, como achei que seria, porque até então eu tinha muitas dúvidas, né, de como seria. Falei, pô, será que vai vir uma luz? Será que eu vou escutar alguma coisa? Mas dentro de mim uma voz dizia, eu sou contigo. E eu falei, bom, Deus é comigo. Na hora eu não sabia se eu ria, na hora eu não sabia se eu chorava, mas fiquei muito feliz e continuei tocando a vida, e aí fui vendo os frutos, né? Porque foi mudando os pensamentos, foi mudando a minha forma de agir, o caráter é totalmente diferente. Isso foi quando? Isso foi, meu batismo foi dia 8/8/2021. 8 de agosto de 2021. Hoje você é obreiro? Sim, senhor. Né? Ajuda os jovens. Força Jovem te ajudou, Fábio? Bastante, bispo. Se não fosse Força Jovem, até naquele trabalho chato de Fábio, cadê você? Né? Onde você está? Se não fosse às vezes a gente fala assim para os jovens, olha, vocês não podem ficar perturbando, enchendo o saco, mas resolveu, te ajudou. Resolveu. Né? Se não fosse isso, do obreiro ficar em cima do meu tio, ficar em cima de mim, eu não teria ido, porque as lutas vêm, eu teria... É o equilíbrio, né? Porque às vezes tem gente que reclama. Ah, ficam me ligando, fica atrás de mim, por que eu não fui, é chato. Aí a gente fala, pessoal, vocês não podem ser assim. Aí vê um testemunho desse, se não tivesse feito isso com ele, onde que ele estaria hoje? Né? Se não tivesse alguém insistindo por você, lutando por você, onde você estaria hoje? Fazendo o que da sua vida? Exatamente, bicho. Não teria continuado. Com certeza eu teria me afastado. Agora, você falou aquilo importante, estava lendo aqui, que nós temos que nos converter. Deus não vai fazer mágica. Ele diz assim, Zacarias capítulo 1, versículo 4. Lá no meio diz assim, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Quer dizer, não é Deus que vai te converter, não é Deus que vai mudar você, vai fazer você parar de usar maconha, como a Franciele fazia. Não é Deus que vai fazer você parar de ver a pornografia, como o Fábio fazia. Não é, você não vai um dia querer tocar no cigarro e vai tomar um choque. Deus não permite eu fazer isso. Não. Essa escolha não é dele, essa escolha é sua. A escolha é minha. Deus nos dá o livre-arbítrio. Então, quando ele fala convertei-vos, você tem que mudar as suas atitudes. É você que tem que fazer isso. Ele dá força.
Ele orienta, dá força, ajuda, mas quem faz é você. Por isso que ninguém vai poder reclamar depois, né? Ah, eu fui para o inferno. Ah, por que permitiu? Ele não vai nos forçar a fazer o que é certo. Ele nos dá força para fazer o que é certo. Assim como o diabo não pode forçar você a fazer o que é errado. Ninguém colocava o cigarro na tua boca à força. Não, senhor. Né? Ninguém fazia, ela pegava a tua cabeça e mandava você assistir a pornografia à força. Era você que decidia aquilo. Então, o diabo não nos pode forçar a fazer o que é mal, e Deus não vai, poderia, mas ele não vai forçar a gente a fazer o que é certo. A escolha é nossa. Então, se você está indo no caminho errado, convertei-vos. Quer dizer, faz essa conversão. Sai daqui e começa a ir na direção contrária, a direção certa. Duvido que a sua vida não vai mudar. Mudou a deles, mudou a minha, mudou de tantos, por que não vai mudar a sua? Então, fica aí a dica para você. Aliás, amanhã tem um encontro jovem, né? Vai ser um encontro jovem combate. Você vai aprender a combater. É isso mesmo, combater. Porque o mal tem que ser combatido. Os pensamentos ruins têm que ser combatidos. Você vai conseguir força para isso, uma direção para isso. Amanhã, 16 horas, aqui na Avenida Celso Garcia, 499, no Brás. Você que é jovem, você é o nosso convidado, não precisa pagar nada. Precisa só estar aqui. Tá bom? Franciele, Fábio, obrigado. Dá tchau para eles lá. Sim. Tchau, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Estamos mais juntos do que nunca. Julho de 2014. Nós consagramos este lugar. Foi inaugurado em São Paulo o Templo de Temple Salomão. of Solomon in the first day of its opening. São Paulo, Brasil. Há uma década, no Brasil, era inaugurado o lugar que marcaria histórias por todo o mundo. O Templo de Salomão. O pedaço da Terra Santa no Brasil, já visitado por mais de 30 milhões de pessoas de todo o mundo, completará neste ano 10 anos de existência. E para celebrar esta grande festa, uma programação inédita foi preparada para você e sua família. 10 dias de grandes concentrações e eventos especiais que farão desta grande cerimônia os 10 dias mais marcantes da história deste lugar e que irão marcar também a sua vida. De 22 a 31 de julho, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, acesse aniversariodotemplo.com. Prepare-se.